Um dos grandes desafios de quem tem um comércio é identificar quem é o consumidor que está de olho no seu produto. E hoje eu estou aqui com 2 empreendedores que desenvolveram um sistema que ajuda a resolver justamente esse problema. O Luiz e o Lucas, eles são da empresa GeekSys, eles vão explicar exatamente que tipo de produto é esse. Nós desenvolvemos uma tecnologia para conseguir fazer métrica no exato momento de compra ou intenção de compra. Então nós instalamos um pequeno dispositivo, por exemplo, numa vitrine de shopping ou numa gôndola de supermercado, e a gente consegue mensurar alguns parâmetros do consumidor. Luiz, como é que funciona essa tecnologia? Basicamente se trata de reconhecimento facial, né? Nós identificamos alguns pontos na face, vários pontos na verdade, e com a dinâmica do movimento desses pontos, chegamos no perfil do consumidor daquela loja, por exemplo. E o que exatamente ele identifica? Quais são as características que ele mostra para quem, por exemplo, compra esse produto? O que ele vai saber do consumidor dele? Por exemplo, se você teve um produto que teve como público-alvo, como estratégia, um determinado público, e o público que você não está atingindo é diferente dessa estratégia que você teve, a gente consegue identificar isso e a gente consegue sugerir alguma mudança no cenário de vendas, na vitrine, seja na vitrine ou seja na gôndola. Você está tratando exatamente do quê? De idade, de sexo, do que mais? Idade, sexo, por quanto tempo o produto atraiu a atenção das pessoas. Se um produto atrair por muito pouco tempo a atenção das pessoas, a pessoa ela só notou o produto. E a partir do momento que você consegue chamar mais a atenção dela, pelo menos por uns 4 segundos, a chance de conversão, a chance de ela efetivar uma compra começa a aumentar. E como é que isso é instalado na loja, por exemplo? A gente estava conversando agora há pouco sobre o manequim, né? Vocês têm um manequim com uma câmera no olho, né? É assim que funciona? Tem outros formatos também? No caso específico do manequim, nós temos parceria com uma grande empresa produtora de manequins. Então nós embarcamos a nossa tecnologia junto com os manequins deles, né? Então eles são o nosso canal de venda. Eles fazem a venda do manequim. E aí basta você pegar o manequim, instalar, plugar na tomada, e aí pensar se você vai precisar ter uma conexão 3G, um Wi-Fi, conectar o nosso dispositivo à internet e você já vai ter todas as informações. Numa gôndola de supermercado varia um pouco, mas em média a gente pega a gôndola de supermercado e na cabeceira dela, na testeira dela, a gente instala um pequeno dispositivo. E as informações são guardadas, elas ficam salvas, de que maneira? Não tem uma questão de privacidade aí também? As imagens que são coletadas para fazer a análise, elas são descartadas. Então, na verdade, nós pegamos uma imagem, nós extraímos todas as informações que nós podemos extrair e a imagem é descartada. Então, eu não tenho as imagens em si gravadas. Ou seja, o que o cliente recebe são os dados e não as imagens. Exatamente. Qual que é o grau de acerto, por exemplo, na questão da idade, na questão do sexo? Na questão da idade, em alguns experimentos que nós fizemos, isso com a ajuda do Instituto Mauá de Tecnologia, de uma amostra de 125 pessoas, a gente está acertando com apenas 1 ano de idade, a idade média dessas pessoas, e a classificação de sexo, ou seja, homem ou mulher, a gente acerta em mais de 90% dos casos. A gente vai fazer um teste, nós vamos pegar 5 pessoas e vamos testar esse sistema que eles desenvolveram para tentar ver, primeiro, como ele funciona, explicar como ele funciona, como ele capta a questão das expressões faciais, a distância entre pontos da face e também para ver qual que é o grau de acerto dele. A gente viu uma variação aí de 2, no máximo 3 anos, com algumas exceções. Qual que é o segredo de tanta precisão para o software? O ser humano, quando a gente vai reconhecer uma pessoa, a gente não consegue medir as distâncias, por exemplo, entre o olho e o nariz. E como a gente consegue fazer isso com uma precisão muito grande, e o ser humano, de um para o outro, ele compartilha essa característica relacionadas, por exemplo, com a idade, a gente consegue ter uma precisão maior do que uma pessoa tentando acertar a idade do outro. Agora, você me explicou que tem uma margem de erro, em alguns casos, que depois ela é diminuída após a análise de dados, né? Como é que isso funciona? Todas essas imagens que são capturadas, elas são capturadas, sei lá, às vezes 30 imagens por segundo.
dentro desse 1 segundo pode ter muita variação entre essas fotos tiradas, por assim dizer. Quando esses dados são enviados para nós, para fazer um pós-processamento e depois ser disponibilizado ao cliente, nós aplicamos todo um algoritmo estatístico em cima desses dados e é feito um tratamento que minimiza muito esses erros, né, por assim dizer. Ela acaba tendendo para a idade correta mesmo. Bacana, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi, acima de tudo, interessante conhecer esse sistema que vocês desenvolveram. A gente espera que vocês tenham muito sucesso agora, tornando ele comercial também.